E aí, tudo certo? Seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Eu me chamo Bruno Costa e no vídeo de hoje eu quero falar com você sobre como organizar as coisas. A ideia desse vídeo, ela surgiu em virtude de duas coisas. A primeira, deixa eu só pegar aqui, eu estou lendo esse livro aqui, do Dave Allen, que acho que você consegue ver aí. O nome do livro é A Arte de Fazer Acontecer. Se você quiser, eu vou deixar ah, o link, o meu link de afiliado da Amazon aqui na descrição do vídeo. E à medida que você compra esse livro pelo meu link de afiliado, você também vai estar ajudando o crescimento desse canal. Então, dá essa forcinha. E a outra coisa que influenciou na ideia para a gravação desse vídeo foi porque hoje vai fazer hoje, não, ontem fez uma semana que eu e minha esposa mudamos de local. A gente morava num apartamento, agora a gente está morando aqui em outra casa. E quando a gente faz mudança, eu creio que você vai compartilhar da mesma ideia que a minha. Quando a gente faz mudança, quando a gente vê aquele monte de tralha, aquele monte de coisa, a gente se pergunta, por que eu tenho guardado tantas coisas assim? Por que eu estou guardando tanta coisa que não uso? Por que eu guardo tanto lixo? E foi por causa dessas duas coisas que hoje eu quero compartilhar essa ideia com você de como organizar as coisas. Então, vamos para o vídeo. Pois bem, aqui só para título de esclarecimento, quando eu disser coisas aqui, ou ideias, entenda como tudo aquilo que busca capturar a sua atenção. Tem um livro muito interessante que eu li, foi no ano retrasado. Isso, o ano retrasado foi no início do ano passado. Não sei, mas eu acho que foi no ano retrasado, 2023. E o nome desse livro é Faça Tempo. Esse livro, o nome dos autores, agora eu não vou me relembrar, mas os autores, eles são os mesmos autores do livro Sprint. Eu vou também deixar o link aqui na descrição desse vídeo, caso você queira adquiri-los. Quando eu li ele em formato digital, porque eu não encontrei em formato físico, mas eu li ele. E os autores desse livro, eles vão falar sobre a questão das coisas que buscam sempre capturar a nossa atenção. Eles chamam de piscinas infinitas, as piscinas infinitas de conteúdos, tanto o Instagram como é agora o nome do TikTok, até mesmo o YouTube, que à medida que a gente vai rolando, passando de informação em informação, essas piscinas infinitas vão cada vez mais capturando a nossa atenção. E nós meio que ficamos hipnotizados por aquilo. E vamos tendo o desejo de sempre mais consumir daquilo, vamos passando rapidamente. E às vezes nem refletimos por que estamos passando aquilo, a gente só vai passando. E a outra coisa que busca sempre capturar a nossa atenção é o que eles chamam de bonde da ocupação. E o que são esses bondes da ocupação? O bonde da ocupação é toda a prioridade de outra pessoa que a gente acaba fazendo. Por exemplo, quando uma determinada pessoa sabe que tem que fazer uma atividade X e aquela atividade X vai dar um retorno de um bom resultado para ela. E ela acaba lhe colocando naquilo para você fazer. Isso não acontece comumente na nossa vida de trabalho, no nosso ambiente de trabalho, que muitas das vezes, porque toda a gente vende o nosso tempo, muitas vezes a gente age assim. Eu falo no sentido de vender o nosso tempo quando a gente trabalha para os outros. A gente age assim, a gente age para cumprir as prioridades de outras pessoas. Não que essas prioridades sejam ruins, não faz parte do trabalho, mas muitas das vezes não são muitas das vezes, muitas demandas que são nos solicitadas,
não são demandas que gerarão um retorno tão favorável assim. São demandas de outras pessoas que elas querem resolver e acabam nos colocando no meio. E na vivência de ambiente de CLT, isso é sempre mais comum. Mas, bem, o que o autor desse livro aqui, A Arte de Fazer Acontecer, o primeiro ponto que ele fala para a gente se organizar melhor as coisas, é a questão da captura. Quando uma coisa chama a nossa atenção, aquilo tenta nos capturar para que, não, para que todos os nossos esforços sejam dedicados aqui. Então, ele fala uma coisa muito interessante de que quando alguma coisa tenta chamar a nossa atenção, tenta capturar a nossa atenção, os nossos esforços, é de suma importância que a gente tenha uma caixa de entrada. E o que são essas caixas de entrada? Eu tenho aqui um caderninho, acho que você deve ter um caderninho também, mas as caixas de entrada não são só um caderno, pode ser o celular ou até mesmo o notebook. E elas funcionam basicamente para que você tire da sua cabeça aquilo que está querendo tomar a sua atenção, aquilo que está querendo ter os seus esforços para aquela atividade. Por exemplo, quando vem na sua mente que você tem que levar o lixo em determinado dia, em determinado horário para fora. Aquela ação, aquela coisa está querendo capturar a sua atenção. Então, até que você faça aquilo, ou até que você tire aquilo da sua cabeça, ela sempre vai estar chamando a sua atenção, vai estar ali, martelando na sua cabeça. E é uma dessas coisas que o autor fala nesse livro, que quando a gente cria as nossas caixas de entrada, é de suma importância que a gente tire tudo da nossa cabeça e transcreva para uma caixa de entrada física ou digital. E à medida que a gente tira da nossa cabeça, uma outra coisa importante é que nós não devemos ter infinitas caixas de entrada. Devemos ter um número reduzido de caixas de entrada. Um caderno, ou um local específico no celular ou no notebook, independe. Isso vai depender do seu estilo de vida. Se você é uma pessoa que gosta de escrever, então você escreve no caderno. Se você é uma pessoa que gosta de digitar no celular, então você digita no celular. Isso vai depender do seu estilo de vida. Mas o importante é que você tenha uma caixa de entrada e que essa caixa de entrada não seja de números infinitos, mas números reduzidos. Por quê? Porque você vai precisar consultar essas caixas de entrada. Então, se existirem inúmeras caixas de entrada, a forma de consulta será muito difícil. Você vai consultar algumas e algumas informações importantes não vão estar naquela caixa de entrada, vão estar em outra caixa de entrada. E o seu esforço para verificar, achar outra caixa de entrada, vai consumir a sua energia que você poderia estar usando para outra coisa. E o terceiro ponto muito importante que o autor fala nesse livro, que vou falar um pouquinho mais para frente, é a questão de você esvaziar as ferramentas de captura, esvaziar as suas caixas de entrada. Eu estou tentando me ajustar aqui nessa cadeira. Infelizmente, na mudança, acabamos quebrando a nossa outra cadeira, vamos ter que comprar outra cadeira de escritório. Mas sigamos. Depois que você captura, você deve esclarecer. Esclarecer o que é cada coisa. Esclarecer se aquela coisa que tenta buscar a sua atenção, que quer capturar a sua atenção, faz sentido para você ou não. E à medida que você esclarece, você pergunta o que é isso, e depois que você pergunta o que é isso, você parte
para o início da ação, podemos dizer assim, que é essa coisa demanda alguma ação. Se essa coisa não demanda alguma ação, a gente entra no terceiro ponto que o autor fala de como organizar as coisas, que é a parte organizacional, podemos chamar assim, a parte da organização. E como é que funciona essa parte da organização? É o seguinte, muitas das coisas que chamam a nossa atenção, que querem capturar a nossa atenção, querem capturar os nossos esforços, não vão servir de nada, nadinha mesmo para a gente. Isso é lixo. Então, o que é lixo deve ser jogado no lixo. Aqui eu volto na questão da mudança que eu e minha esposa fizemos. Quando a gente organizou as coisas e trouxemos para o nosso novo local, e a gente estava reorganizando as coisas, a gente percebeu que muita coisa era lixo, muita coisa a gente, depois que a gente casou, e a gente percebeu que a gente nunca usou aquilo. Então era lixo, lixo mesmo, e eu não sei por que a gente amontoa tanto lixo, coisa que a gente não vai precisar. Então, se é lixo, joga no mato. E o outro ponto da organização é a questão da incubação. E é aqui que a gente falha, muitas vezes. A gente confunde lixo com incubação, no sentido de que tudo o que era para ir para o lixo, a gente acaba guardando pensando que vai usar. Mas muitas das vezes a gente não usa. Eu vi até um relato uma vez que dizia o seguinte, para fazer uma experiência de guardar inúmeras coisas dentro de uma caixa e passar fita, fechar aquela caixa, deixar lá. Se você não utilizar aquelas coisas daquela caixa durante um mês, então significa que você não vai precisar daquilo. Você nunca vai abrir ela para pegar nada, se você não abrir durante aquele mês. Então, a incubação é o que o autor chama de incubação mesmo. mas, é, mas é no sentido de que se você vai precisar em algum dia ou talvez em algum momento. E também o outro ponto que ele fala é sobre a questão que essas incubações vão servir como arquivo de referência rápida. Você lembrou que tem alguma coisa ali que você precisa, então você vai lá e verifica. O terceiro ponto da organização são as referências mais, podemos dizer assim, mais profundas, que demandam um maior tempo de se debruçar. É igual uma aula da biblioteca, onde você vai lá e sabe que existe aquele livro, e você vai lá e pega aquele livro e faz uma consulta mais aprofundada para uma pesquisa, um projeto, essas coisas. Agora, se você se pergunta novamente o que é isso e se isso demanda alguma ação, se a resposta for positiva, você deve se perguntar qual é a próxima ação. E a próxima ação, ela consiste na seguinte parte. Se for uma ação que, ou se a próxima atividade demandar alguma ação, mas não, essa ação não precisará ser executada no momento presente ou no atual momento que você fez a reflexão, isso é um projeto. Então, você cria as suas listas de projetos. Por exemplo, você tem um projeto de ler tal livro, ou você tem um projeto de fazer tal viagem. Então, você vai colocando lá nas suas listas de projetos. Uma coisa interessante que o autor desse livro fala é que você pode organizar por áreas, áreas gerais e áreas específicas. E uma coisa muito importante aqui que você deve entender é que os métodos, deixa eu só para ver se está enquadrado. Tá legal.
coisa que vocês devem entender é que não executamos projetos, executamos ações relacionadas a ele. Ou seja, a gente não, quando a gente faz um planejamento, a gente não realiza o planejamento, não executamos o planejamento, a gente executa as ações relacionadas ao planejamento. E quando a gente executa as ações relacionadas aos projetos, os projetos estão executados. E dentro dos projetos, uma forma de fazer um planejamento é o ciclo PDCA. Tem um outro vídeo que eu gravei aqui desse canal. Eu vou deixar o card interativo aqui. No final desse você pode assistir e entender um pouco melhor sobre a questão do PDCA. E dentro do PDCA existe o plano de ação, é que o autor chama de planos de projetos, que é para a questão de rever para ações futuras. Pois bem, o quarto ponto, depois que você captura, que você esclarece, que você organiza, agora é um ponto muito importante que é a questão da reflexão. E é isso que às vezes nós falhamos, é porque nós não refletimos sobre as ações que nós temos que tomar ou que devemos tomar, ou se realmente aquelas ações devem ser tomadas por nós. E a questão da reflexão que o autor fala é pensar no seguinte: certo, se demanda alguma ação, essa ação ela pode ser executada em até 2 minutos. Se ela puder ser executada em até 2 minutos, então eu posso fazer. Mas se essa ação não puder ser executada em até 2 minutos, ou seja, se ela precisar de um momento maior de dedicação, se ela precisar de se exigir maior esforço, então entram duas coisas que são muito importantes. Mas aqui cabe entender o seguinte, que foi uma parte que eu falei lá na parte da captura, que é a questão da revisão semanal. É sempre bom a gente definir um dia específico para fazer uma revisão. É uma revisão das nossas ações. Se as nossas ações feitas estão nos levando cada vez mais para a meta que nós queremos atingir. Pois bem, se a ação não puder ser executada em até 2 minutos, então entra aqui a parte que o autor fala de delegar ou adiar. Mas antes de falar isso, essa parte aqui da ação em si, ela está dentro do quinto ponto que o autor do livro fala, que é a questão do engajar-se. E existem alguns modelos para, podemos dizer assim, alguns modelos de engajamento. Só para estar aqui, você pode ver que aqui é um mapa de direcionamento de como você se organizar. Então, espero que isso possa ser útil para você. Então, aqui estão alguns modelos para decidir quais ações tomar. O primeiro modelo, do qual eu falo, é o modelo dos 4 critérios para escolher ações no momento. E como funciona esse modelo de 4 critérios? É a gente refletir sobre o seguinte, sobre o contexto que você se encontra quando determinada coisa chama a sua atenção. O tempo disponível, se você tem tempo disponível para fazer aquela ação, ou seja, se isso vai demorar mais tempo, se você está com aquele tempo disponível mesmo para fazer aquela ação. O outro ponto é, se você tem energia, a energia do teu nome aqui, energia errado, mas se você tem energia disponível e se isso faz parte da sua prioridade. Esse é o primeiro modelo, que é o chamado de modelo dos 4 critérios. O outro modelo que ele chama de modelo para identificar o trabalho diário. Deixa eu só ver se está aqui tudo ok. Só para aqui um pouco. Aqui, o modelo tripé. Como é que funciona esse modelo tripé?
pé de trabalhar. Ele faz da seguinte forma. Ele divide da seguinte forma. Não, é mesmo. É fazer um trabalho pré-definido. Se você pré-definiu naquela atividade, então você segue o que você pré-definiu. O outro é fazer o trabalho à medida que aparece. Ou seja, você não tem nada pré-definido, você vai fazer as coisas à medida que ela aparece. Esse é o modelo. Ou o outro é juntar um pouco dos dois, fazer o trabalho pré-definido e fazer o trabalho à medida que aparece, que no caso é definir o seu trabalho. Você define e faz. É assim que funciona um pouco esse modelo. O outro modelo, deixa eu falar aqui, esse está tudo aqui no Note, ou no Note não, né, a visualização. O outro modelo é o modelo de 6 níveis para revisar seu próprio trabalho. Aqui ele faz uma analogia com um prédio de 6, um prédio de 5 andares. 5 andares mais o térreo. Então, funciona assim. O térreo são as suas ações atuais, as ações que você tem que fazer. O primeiro andar, que ele chama de horizonte, onde são os projetos em andamento. Os projetos que você define, está executando, tem que fazer, coisas do tipo. O segundo andar são as áreas de foco e responsabilidades. O terceiro andar são os seus objetivos. E o quarto andar é quando você tem uma visão mais ampla das coisas, uma visão sistêmica, podemos dizer assim. E o quinto andar são os propósitos e os princípios. Esses são para você decidir quais ações tomar. Em nossa vida, muitas coisas, na verdade, a maioria das coisas que buscam chamar a nossa atenção sempre necessita de uma ação. E a ação pode ser para fazê-la ou não fazê-la. E à medida que você escolhe fazer, tem que fazer. Então, você só tem que identificar se aquilo que você decidiu fazer deve ser feito agora ou deve ser feito em um outro momento. Então, uma de quando uma atividade não de ser feita em até 2 minutos, ela necessita fazer um tempo maior, aqui entra a questão de 2 pontos, que é a questão de delegar e adiar. A gente delega alguma coisa quando isso pode ser feito por outra pessoa. E aqui é muito importante essa coisa de delegar, porque muitas vezes a gente fala nisso, a gente não quer delegar as coisas para o outro, porque a gente às vezes se acha autossuficiente. Mas a gente sempre precisa do algo para de do outro para alguma coisa. Por exemplo, eu estou aqui num ambiente onde tem luz, onde tem energia. E para estar aqui nesse ambiente que tem luz, eu falei a mesma coisa de forma diferente. Para estar aqui nesse ambiente que tem energia e tem aparelhos eletrônicos, eu necessitei da atividade de outras pessoas, mesmo sem ter solicitado, mas eu necessitei do trabalho delas, porque alguém trouxe a fiação elétrica até a rua onde eu moro, instalou um poste, instalou a fiação, e alguém passou a fiação aqui na casa, colocou as lâmpadas, subiu as paredes. Então, sempre a gente vai precisar da ajuda do outro. Mas às vezes a gente se acha meio que autossuficiente, pensando que não vai precisar, mas a gente sempre vai precisar da ajuda do outro. Então, quando alguma atividade, pode ser
exercida por outra pessoa, você delega essa atividade para outra pessoa e aguarda uma resposta. A outra forma é adiar. E aqui você pode adiar de duas formas. Eu estou suando um pouquinho aqui, porque está fazendo um pouquinho de calor. Eu acho que eu esqueci de ligar o ventilador. O ar-condicionado precisa de limpeza ainda. Então, a outra forma de... Voltando, tá, pera. A outra forma é adiar. E uma forma de adiar é a questão do calendário. E o calendário, ele funciona basicamente para você determinar as obrigações que você tem para cumprir. E elas podem ser determinadas de três formas. A primeira são ações a serem feitas em uma hora específica. Por exemplo, hoje eu mandei mensagem para minha irmã, que ela é dentista, e eu tinha lembrado que vai fazer 3 meses que eu fiz a minha limpeza dos dentes. Eu tenho que marcar uma nova limpeza de dente. Eu já tinha mandado uma mensagem para ela para a gente marcar uma nova, um horário para essa limpeza. Então, a partir do momento que eu marcar esse horário, eu vou colocar no meu calendário essa hora específica para eu estar lá fazendo essa limpeza. E fica um lembrete para você, se você não foi ao dentista, vá e faça a limpeza dos seus dentes, é muito importante. O outro ponto, outra forma de determinar um momento para as suas ações é ações a serem feitas em um dia específico. Um dia específico é algo que não necessita de uma hora específica. Por exemplo, quando você tem um parente aniversariando e você sabe que tem que ligar para ele naquele dia específico, mas não tem uma hora específica. Mas é importante que você ligue, porque se você ligar, talvez a pessoa fique magoada, que ela esperaria a sua ligação. E é uma coisa que você nunca deve esquecer é a data de aniversário da sua esposa. Também não pode esquecer a data de casamento, nem a data de noivado, nem a data de namoro. São muitas datas que você não pode esquecer depois que você se casa, porque senão vai dar problema. Então, sempre marque aí no seu calendário, na sua agenda, as datas específicas como do seu casamento, do seu noivado, do seu dia de namoro, de tudo com sua esposa, porque senão depois vai gerar grandes problemas. Vai por mim. A outra parte é o outro ponto que você pode colocar no calendário são informações relacionadas a um dia específico, por exemplo, um dia que um filme vai entrar em cartaz e você vai querer ver esse filme. Então você anota no seu calendário essas informações relacionadas ao dia que esse filme estará em cartaz. O outro ponto de adiar é a questão das próximas ações, para fazer assim que puder. Porque nem todas as ações a gente vai conseguir fazer. Então existirão ações que, quando sobrar um tempo, a gente vai lá e faz. Mas a grande questão aqui, e é o que o autor do livro fala, deixa eu só organizar novamente, é o seguinte, que à medida que a gente cria esse sistema de organização, é de suma importância que a gente sempre fique verificando ele. Porque se você criou esse sistema e não fica verificando, então não adiantou de nada você ter criado esse sistema. Faz necessário que você tenha essa revisão, um dia específico para essa revisão semanal, para que você fique sempre verificando se as ações que você vai estar colocando nesse sistema estão surtindo efeito. Então, recapitulando, os 5 pontos para como se organizar melhor, como organizar as coisas é, primeiro, capturar aquilo que tenta chamar a sua atenção para que você exerça algum esforço naquilo. À medida que você captura, você coloca dentro da sua caixa de entrada e tira da sua cabeça, para que depois você vá lá e verifique.
Depois que você captura, você esclarece o que é aquilo. Se aquilo faz sentido para você ou não. E se faz sentido para você, você organiza. Se não faz sentido para você, você joga no lixo. O outro ponto é você coloca na incubação para consultar em algum momento. O outro é a questão da referência, isso dentro da organização. Depois que você organiza, você reflete. Reflete qual ação isso vai demandar de mim. Depois que você reflete qual ação isso vai demandar de você, você se engaja naquilo que você se comprometeu a fazer. Espero que esse mapa, meio que mapa aqui, com vários, vários percalços, vamos dizer assim, vários percalços não, né? Então, um mapa numa sequência boa. É porque o layout aqui da, da gravação que não ficou tão distribuído, mas eu espero que possa ter ficado compreendido. Eu acho que é esse não. Eu espero que possa ter ficado claro para você. E espero que isso possa ser útil para você de como se organizar melhor, como organizar as coisas melhor. Então, se você não é inscrito nesse canal, não deixe de se inscrever. Dá essa força aí, se inscreve no canal. Não esquece de deixar seu like. E se você gostou desse conteúdo, deixe aqui nos comentários para que eu possa estar criando mais coisas relacionadas a isso. Então, um grande abraço e até a próxima.